Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu faturo mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa pela internet. E como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode criar o seu robô? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Para quem acompanha o Giro Fox, Flamengo treinando neste momento aqui no campo do CT Ninho do Urubu, de olho no confronto de líderes do fim de semana contra o Santos pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, então, ao vivo, mais informações sobre o rubro-negro carioca. Agora a gente vai a São Paulo. Alô, José Eduardo Savoia, boa tarde. Boa tarde, meu querido. Olha, tem técnico que está preocupado com a imagem de retranqueiro. Não vou dizer quem é, mas eu queria dizer o seguinte: retranqueiro não é nenhum tipo de ofensa, é um estilo de trabalho que deve ser respeitado. Tem muito técnico retranqueiro que consegue ser campeão, né? O Mourinho não é um técnico retranqueiro? É um técnico retranqueiro. Então, pau na máquina aí e vamos embora. Ah, Samuel, eu quero saber quem é esse treinador que está preocupado com a imagem de retranqueiro. Nossa enquete que está bombando lá no Twitter do Central Fox Brasil, Calheiros, Leandro Quesada. Opa. Terror nos hermanos, quem causa mais? E aí? Flamengo ou Grêmio? Já de olho na Libertadores, lembrando, né, que do lado de lá da chave, Boca Juniors e River Plate esperam o brasileiro que vai passar entre Flamengo e Grêmio. E tá meio a meio ali, olha. 50-50, Quesada. Pois é, bom, se a gente for observar, Jackson, Luciano, o histórico recente, aí é o Grêmio, né? O Grêmio chega à terceira semifinal seguida de Libertadores da América. Agora, nesse momento dos quatro, Grêmio, Boca, River e Flamengo, quem está jogando futebol mais vistoso é o Flamengo. Aí depende, você que está em casa escolhe se é o futebol mais vistoso ou é o histórico recente. O fato é que, se der Flamengo ou Grêmio, um dos dois vai representar muito bem o futebol brasileiro na grande decisão. E aí, amigo, sabe lá Deus o que vai acontecer, né? Amanhã tem River na tela do Fox Sports contra o Huracan na Superliga Argentina, que você só acompanha aqui no Fox Sports. Mas vamos entender um pouquinho melhor do porquê da nossa enquete, né? Quem é o terror para os argentinos? Tem jornal falando que é o Flamengo. O Flamengo mete medo. Assim, o tradicional Diário Olé da Argentina reportou o rubro-negro depois da rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, onde venceu com sobras o Lanterna Avaí 3-0, se isolando na ponta da tabela. E o destaque vem ao mês dos jogos de ida da semifinal da Libertadores, uma vez que, se de um lado tem Flamengo e Grêmio, do outro tem um dos maiores clássicos do mundo, River e Boca, duelo que decidiu a última edição do maior torneio do continente. A matéria também destaca a boa sequência rubro-negra de 5 vitórias seguidas no Nacional. Além da boa atuação, mesmo sem nomes como Bruno Henrique e Arrascaeta, que estão com as seleções brasileira e uruguaia, respectivamente. Outro destaque vai para a boa atuação do garoto Reinier, de 17 anos, na primeira partida como titular na equipe principal. É o Flamengo de volta a uma semifinal de Libertadores depois de 35 anos e assustando os rivais hermanos pelo bom momento. A pergunta que fica é: o Flamengo atualmente mete mais medo que o Grêmio na Libertadores? Olha, eu acho que nenhum dos dois, viu? O argentino não costuma pipocar para brasileiro, não. Eu acho que hoje o nível dos dois países em termos de futebol está bem nivelado. Você vai dizer que Boca e River não assustam Flamengo e Grêmio? Eu acho que os dois times brasileiros estão muito bem. Os resultados recentes mostram que o Grêmio é um time mais maduro do que o Flamengo em termos de Copa Libertadores, de mata-mata, mas o Flamengo vem numa ascensão absurda. Eu acho que não tem essa história de medo, não, nem de um lado nem de outro. Eu não votaria em nenhum dos dois. Aí.
Eu também não, eu acho que não tem respeito, né? Tem reconhecimento. Os argentinos respeitam o futebol brasileiro, os brasileiros sabem a força do futebol argentino, principalmente quando você fala de River Plate e Boca. E do lado brasileiro, né, o Grêmio tem uma história riquíssima também, Libertadores tricampeão e o último brasileiro que levantou a taça da Libertadores da América. Agora, em relação ao Flamengo, o importante é o grupo do Flamengo. Aí, o que se compreende grupo do Flamengo? Jogadores, técnico, comissão técnica, segurarem o oba-oba. É natural que a torcida do Flamengo fique empolgada. Até torcedores que não são torcedores do Flamengo estão empolgados com o futebol do rubro-negro. E a imprensa argentina, claro, que também traduz um pouquinho desse sentimento brasileiro, levando para os leitores argentinos o que a gente pensa a respeito do Fla. Mas oba-oba de um lado, que o Flamengo siga o trabalho sério, porque trabalhando sério tem uma chance de alcançar o objetivo. Pois é, e a gente vai agora ao vivo para o CT Ninho do Urubu. Álvaro Loureiro, o Olé fez essa onda aí, enfim, manchete, né? Flamengo que mete medo, mas tem jogador aí no Flamengo que está muito esperto com relação a isso tudo e tá, olha, cortando o assunto na raiz, né? Pois é, Calheiros, não dá para negar que o momento do Flamengo é mágico, é um momento muito positivo, né? Volta a uma semifinal de Libertadores depois de 35 anos, é o líder isolado do Campeonato Brasileiro, agora 2 pontos à frente do Santos, adversário do próximo fim de semana. O time foi praticamente montado nesse ano, mas os reforços que chegaram se encaixaram perfeitamente. O Flamengo vem numa ascensão absurda, como disse há pouco o Savoia. Mas hoje pela manhã aqui no CT Ninho do Urubu, antes do treino que está rolando neste momento aqui no CT, o Rafinha, lateral direito, que é um jogador super experiente, anos e anos na Europa, falou sobre esse momento positivo do Flamengo. Disse que é importante manter a cautela, conter a euforia. Vamos ouvir o Rafinha. A gente tem que ter o pezinho no chão. Essa euforia não pode entrar aqui de jeito nenhum. O futebol a gente sabe como é. Não importa como começa, o importante é como termina. Então não adianta nada a gente estar fazendo um trabalho, ficar em primeiro, agora no primeiro turno, chegar no fim do campeonato, as coisas não saírem do jeito que a gente quer. O importante no futebol é como termina. Então a gente tem que ficar com o pezinho no chão, continuar do jeito que a gente está fazendo, que esse momento nosso possa permanecer por muito tempo, mas com tranquilidade. Com tranquilidade, fazendo o nosso trabalho jogo a jogo, que a gente vem fazendo, sem falar muito, que agora não é hora de falar, não é hora da gente jogar. Não fizemos isso desde o começo, a gente tem que continuar jogando, treinando forte como a gente vem fazendo e deixar essa euforia aí, as coisas demais para quem está fora do campo. Nosso trabalho aqui é jogar e quanto menos puder falar, melhor. Tá aí o Rafinha, experiência é tudo, né? Falando sobre esse momento do Flamengo, que é muito positivo, mas é preciso trabalhar. O trabalho vem sendo feito de maneira positiva pelo técnico Jorge Jesus. Os jogadores estão entendendo a filosofia do português e precisa continuar assim, segundo o lateral direito rubro-negro, pessoal. Coloca a capa aí de novo do Olé, para quem está chegando agora e não está entendendo essa resenha. O Olé estampou, né? Uma reportagem, olha aí, o Flamengo mete medo, Leandro Quesada, mas no discurso dos jogadores, hoje foi o Rafinha, mas a gente tem visto outros atletas falando isso após as partidas do Flamengo. A gente percebe que há um cuidado, Quesada. E eu não vi, a gente acompanha tudo, a gente faz sempre o Rodada Fox, tá nos treinos com os nossos repórteres, a gente sempre está ouvindo os jogadores, traz os jogadores para conversar conosco aqui no Fox Sports. Eu não vi nenhuma declaração, nem do Jesus, nem dos jogadores, né, que possa ser considerada, olha, né, que euforia, os caras são petulantes, estão botando banca. Não vi nada disso. Nem o Jesus dizendo que se o Flamengo jogasse o Campeonato Português teria sucesso. Não falou nada fora do comum. Eu também penso dessa forma, acho que muita gente pensa dessa forma. Outros brasileiros também, o Palmeiras, o Grêmio, jogariam muito bem aí o Campeonato Português em alto nível. Eu tô vendo que a euforia é da torcida. Agora, a torcida pode tudo. A torcida pode e deve tudo. Só que aí também é problema da torcida se o negócio não der certo, né? Aí a frustração pode ser também do tamanho dessa empolgação. Mas acho que o Rafinha traduz muito bem o sentimento desse momento dos jogadores do Mengão. Ô Savoia, a gente já viu em outros carnavais esse oba-oba do Flamengo terminar mal, né? Era uma coisa até que cultural, muito pela empolgação da torcida também. A mudança de postura neste atual elenco, com esses jogadores cascudos, ela é visível, hein?
Ah, com toda certeza. Grandes expectativas geram grandes decepções, né? Então, o Flamengo teve muito disso, né? Mas o Flamengo dos anos anteriores, que eu batia sempre nessa tecla, era um time que atacava, mas não sabia se defender, não tinha intensidade. Com os reforços e com a chegada do Jesus, e os jogadores falam isso em quase todas as coletivas, o time está treinando como está jogando. Então é um time muito intenso, né? É um time que ele se transformou numa defesa, num sistema defensivo mais seguro em relação ao passado recente, e o ataque se transformou mais potente em relação ao passado recente também. Ou seja, o Flamengo só melhorou em tudo e na cabeça também. Isso é muito importante. O importante que eu acho é a pressão. O Flamengo, com tudo isso que tem, com essa expectativa de ser campeão da Libertadores, em caso de eventual derrota, que pode acontecer, no mata-mata, num jogo ruim, você pode perder, né? Então pode acontecer. Tem que ser analisado o trabalho vem sendo muito bem feito. Então, mesmo que o Flamengo, por acaso, perca, como o Grêmio pode perder, River, Boca, num jogo perde, mas tem que manter esse trabalho. Se perder hoje, pode ganhar o ano que vem, né? Eu acho até que tem potencial para ganhar, mas você não pode achar que já é campeão, porque se de repente acontece uma tragédia, parece que tudo está errado. E não está errado, está tudo certo no Flamengo. Até a declaração dos jogadores, pelo que o Rafinha disse na entrevista coletiva. Agora, ganhar é o detalhe que só o campo vai mostrar, né? Por mais que você tenha um time forte, um técnico competente, estrutura, orçamento, às vezes o melhor não ganha do pior. O Savoy, já tá bombando aqui no nosso hashtag, viu, Leandro Queixada? A sua frase, repete, por favor, o Savoy, até para servir de otimismo pra galera na vida. Aquela frase do comecinho. Grandes expectativas podem gerar grandes decepções, né? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Então o torcedor tem que tomar cuidado, porque é um mata-mata. Se fosse um campeonato turno e retorno por pontos corridos, eu seria capaz de apostar. Por exemplo, Flamengo e Palmeiras devem ser campeões, um dos dois, né? Mais até do que o Santos, que está na briga, mas não tem um elenco tão forte. Mas mata-mata é diferente, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana. Num jogo, às vezes, né, você vai mal, você não consegue se recuperar. Então é isso aí que tem que tomar cuidado. E ver muito trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito, né? Se eventualmente perder, não tem que mudar tudo, tem que continuar dessa forma. Acho que isso é fundamental, né? Entender a seriedade do trabalho, e o resultado ele pode vir ou pode não chegar, até porque pela frente tem um Grêmio, né? Na realidade, o time brasileiro a ser batido na Libertadores é o Grêmio, pelo histórico, né? E o Flamengo passando pelo Grêmio, aí vai ter que bater outros dois que simplesmente fizeram a final da Libertadores em Madrid, né? na última edição. Então, realmente o caminho é árduo, é longo, mas com a seriedade do trabalho, pode ser que o Flamengo alcance realmente o título da Libertadores pela segunda vez e depois vá para o Mundial, quem sabe para fazer a grande final contra a equipe do Liverpool. Eu falei que uma parte da torcida está empolgada, mas também tem uma outra que quer que o time também tenha pés no chão. É importante a gente salientar que não tem 100% de torcedor do Flamengo totalmente empolgado, ligado nessa coisa do oba-oba. Tem muito torcedor que acha que o negócio tem que ser conduzido de uma forma um pouco mais séria. E você, torcedor? Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.